Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Que está em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos ler dos versos 1 a 12. E peço a você que, ao abrir a Bíblia e acompanhar a leitura, não feche mais a sua Bíblia. É muito importante você acompanhar a exposição do texto com a sua Bíblia aberta. Mateus 19, versos de 1 a 12. Está escrito o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, ou seja, palavras sobre perdão, porque foi o assunto que ele discutiu no capítulo anterior. Então, aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque é eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Irmãos, eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre o tema casamento e divórcio. Casamento e divórcio. O texto nos informa que Jesus tinha ministrado ensinamento sobre perdão. Está escrito no versículo 1, e concluindo Jesus estas palavras, e você vai notar que no texto anterior, ele está tratando exatamente de perdão, e ilustrando isso que nós que fomos muito perdoados por Deus, nunca podemos dizer para alguém: eu não perdoo você. Tendo ele concluído esse assunto de perdão, diz a Bíblia que Jesus deixa a Galileia. Galileia fica lá na parte norte de Israel, e vai para o território da Judeia, que fica no sul de Israel, da além do Jordão, ou seja, na região da Pérea, a mesma região que João Batista batizava, e as multidões vinham a ele. E aí você vai perceber que nessa região as multidões se afluem e Jesus cura essas multidões. É nesse contexto que diz o verso 3, que vieram alguns fariseus e experimentaram Jesus. Esses fariseus não vêm com uma pergunta honesta. Esses fariseus não vêm querendo aprender de Jesus. A motivação da pergunta deles não é boa. Nós chamamos aqui no Brasil isso de pergunta de algibeira, né?
É aquela pergunta que você faz para alguém, não porque quer ser esclarecido, você quer colocar a pessoa interrogada numa enrascada, quer pegá-la no contrapé, quer deixá-la constrangida. Na sua cabeça, qualquer que for a resposta, a pessoa vai estar encrencada. Então, eu quero levantar aqui algum ponto de início, uma pergunta desonesta. Qual a pergunta deles? Olha aí comigo. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? O que está por trás dessa pergunta? O que os fariseus têm na manga para pegar Jesus no contrapé? É que Moisés tinha falado sobre esse assunto. Moisés tinha doutrinado sobre esse assunto. E eu queria que você fosse comigo, porque Moisés ensinou. Rapidinho, abra lá em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. Entender isso aqui é fundamental para compreendermos o que Jesus ensinou sobre o assunto de casamento e divórcio. Olha aí comigo, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Está escrito assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, lhe lavrar termo de divórcio, lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a desposou, ou que a despediu, melhor dizendo, não poderá tornar a desposá-la, para ser sua mulher. O ponto que você nota é que quando Moisés trata desse assunto, ele está protegendo a mulher. Naquela cultura, a mulher não tinha tantos privilégios ou direitos como hoje tem. Então, Moisés está regulamentando esse assunto para dizer assim: olha, cuidado ao despedir a sua mulher, cuidado para você não se separar da sua mulher, dar carta de divórcio para ela, e só é permitido no caso de coisa indecente, ou seja, infidelidade, porque se você despedir da sua mulher, ou mandá-la embora, ou se divorciar dela porque ela cometeu algum erro na área moral, e ela casar com outra pessoa, e ainda que esse segundo marido despedi-la, você, primeiro marido, não pode tornar a casar com ela, mesmo que ela tenha ficado viúva, você não pode voltar a casar com ela. Ou seja, pense bem antes de tomar uma decisão. Em outras palavras, a posição de Moisés era para proteger a mulher naquele tempo, naquela época. Então voltemos agora para Mateus 19. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? O que está por trás desses fariseus? Se Jesus dissesse assim, não, nunca é lícito, eles diziam, não, mas então o senhor está contra Moisés. Se Jesus estivesse contra Moisés, ele seria acusado de insurgir-se contra o próprio Deus, porque Deus é quem constituiu Moisés como um grande líder espiritual, e aí teriam motivos para acusar Jesus e levá-lo até a morte. Mas por trás tinha uma outra preocupação, outro interesse deles, é que foi nessa região que Jesus estava aqui, é que João Batista denunciou Herodes, o rei Herodes, por causa da sua relação ilícita com Herodias. E o que aconteceu com João Batista, o precursor de Jesus? João Batista foi preso, João Batista foi degolado por ordem de Herodes, e eles pensaram, se Jesus for radical com respeito a esse negócio de divórcio, casamento e divórcio, Jesus vai ficar encrencado com Herodes, e aí sabe o que vai acontecer com ele? Herodes vai mandar matá-lo também. Era esse o interesse deles. Na verdade, qualquer resposta que Jesus Cristo desse, eles pensaram, ele está encrencado conosco. Era a pergunta de algibeira, era uma pergunta desonesta. Mas tinha mais. No primeiro século, haviam duas escolas rabínicas, dirigida por dois grandes líderes judeus, dois rabinos judeus. Primeiro, uma escola
liderada pelo rabino Hillel. Era uma escola liberal, progressista, extremamente complacente. Em outras palavras, qualquer razão o marido podia divorciar da mulher. A mulher, a comida queimou, bom, então não serve, o divórcio dela. Não, a mulher me respondeu meio rispidamente, eu não gostei da resposta dela, também divorcia dela. Ou a mulher apareceu algumas rugas no rosto dela, não, eu quero uma mais nova, divorcia dela. Qualquer motivo era motivo. Mas existia uma outra escola, a escola do rabino Shammai. Era uma escola conservadora, era uma escola tradicional, e que o marido nunca, nem a mulher nunca podia pedir divórcio, a não ser no caso de infidelidade conjugal. Em outras palavras, estão perguntando assim para Jesus: em qual time o senhor joga? Qual escola o senhor defende? Que bandeira o senhor levanta? Tudo isso está embutido nessa pergunta. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Bom, como o texto foi escrito no primeiro século, nós podíamos colocar também o contrário. É lícito a mulher repudiar o seu marido por qualquer motivo? Fica do mesmo tamanho. Agora, notem comigo, irmãos, que a resposta de Jesus a essa pergunta é desconcertante. Porque sempre que alguém aparecia para Jesus para fazer para ele uma pergunta capciosa, como se fosse uma armadilha, para colocar diante dele um laço, para colocá-lo numa situação de constrangimento, ou mesmo apanhar dele alguma palavra que pudesse comprometê-lo e eles virem acusá-lo e até levá-lo à morte, Jesus não entrava nesse jogo. No caso aqui, Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta. Aí Jesus diz assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e por isso disse: deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus juntou não o separe o homem? Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês não conhecem Bíblia? Vocês não conhecem a palavra de Deus? Vocês não sabem o que é que Deus ensina sobre isso? Mas quando eles perguntam a Jesus sobre divórcio, Jesus não trata de divórcio, Jesus trata de casamento. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. A cultura ocidental, no Brasil, no mundo inteiro hoje, no mundo ocidental sobretudo, televisão, os jornais, as revistas, as redes sociais, os parlamentos, as cortes, tudo, irmãos, está ensinando o quê? Divórcio, 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 divórcio. Se fala em divórcio, não se fala sobre casamento. Se a sociedade discutir divórcio, nós vamos ter um elevado índice de divórcio. Em alguns países hoje já chega a 50%. De 100 casamentos que vão para o altar, 50 se desfazem no tribunal. O que nós precisamos discutir? O que é casamento? Hoje os véus das noivas estão ficando cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. Hoje os jovens pensam muito na festa do casamento, mas não pensam em discutir o que é casamento, entender o que é casamento. Há muitos casais hoje que é o sinal da primeira crise, da primeira briga ou do primeiro desentendimento, já pensam em divorciar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, 70%, descobrem 10 anos depois que o segundo casamento foi pior que o primeiro. A solução de um casamento que enfrenta lutas não é divorciar, é aprender a lidar com as crises e superá-las. Agora, quando Jesus vai tratar de casamento, ele vai ensinar alguns princípios para nós. Primeiro princípio, o casamento é uma instituição divina. Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e por isso disse: deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se o dono de sua carne. Jesus está dizendo o seguinte:
Pare para pensar isso. Casamento não é uma instituição humana, casamento é uma instituição divina. Família é ideia de Deus, não é criação do homem, não nasceu na terra, nasceu no céu, não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Não é instituição humana, é instituição divina. Por isso a família nunca será destruída e o casamento nunca será destruído, porque o que Deus faz, o homem não pode fazer. Essa é a primeira verdade que nós temos que entender, irmãos. Segunda coisa que Jesus está ensinando é que o casamento é a relação humana mais profunda da história. Pense nisso. A nossa ligação com pai e mãe é tão profunda. Nós fomos concebidos, nós fomos nutridos no ventre da mãe, nós nascemos como um bebê indefeso. Nossos pais nos carregaram no coração, nos braços, no bolso, nos sonhos. É um vínculo de sangue. Mas agora a Bíblia está dizendo que o casamento é algo tão sublime, tão profundo, tão místico, tão glorioso, que supera a relação com os pais, a ponto do homem deixar pai e mãe se unir à sua mulher, para os dois se tornarem uma só carne. Essa é a profundidade dessa relação. Esse é o elemento místico dessa relação. É mais profundo do que a relação entre pai e mãe. Os dois se tornam uma só carne. Quais são os fundamentos que Jesus levanta sobre o casamento aqui? Notem comigo. Primeiro, olha aí, por gentileza, versículo 5. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Primeiro pilar do casamento, ele é heterossexual. É o homem se unindo à sua mulher. Casamento não é a relação de um homem com outro homem. Casamento não é a relação de uma mulher com outra mulher. Casamento é a união entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher, entre um masculino e um feminino. Bom, parece que isso é o óbvio, né? Mas a sociedade hoje não pensa assim. A sociedade hoje quer repaginar o projeto de Deus. A sociedade hoje está dizendo, não, Deus errou, Deus se equivocou. Não, não é isso que é casamento. Casamento é uma escolha individual. Se um homem escolher outro homem para se casar, está ótimo. Ah, tem amor? Então tá bom, então é normal, então é legítimo, então é lícito, então é bonito, então é motivo de aplauso. Mas não é esse o projeto de Deus. A sociedade pode aplaudir, a sociedade pode aprovar, as leis podem referendar, mas isso não muda o princípio de Deus. Dentro dos princípios de Deus, casamento é heterossexual, é um homem e uma mulher. Só um casamento assim, um homem ou mulher pode cumprir o mandato cultural. Só um casamento assim pode gerar filhos. Só um casamento assim pode perpetuar a espécie. Só um casamento assim pode trazer a bênção do eterno sobre a nossa casa. Em segundo lugar, segundo pilar desse casamento, primeiro, ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. Por isso deixa o homem seu pai e sua mulher e se une, deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Vale destacar que quando Moisés escreveu o Gênesis, ou o Pentateuco todo, já existia uma cultura poligâmica. E agora o que o texto está nos ensinando é que o casamento não pode ser poligâmico, nem a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, nem a poliandria, uma mulher ter mais de um homem. Isso é um princípio fundamental. Você sabe que hoje existem religiões no mundo, seguida por mais de 1 bilhão de adeptos, onde um homem legitimamente, legalmente, pode ter até 4 mulheres. Você sabe que em muitos outros lugares do mundo, em outras culturas, é normal um homem ter mais de uma mulher.
Você sabe que dentro da cultura ocidental, até brasileira, mesmo que não seja legal, mas na prática tem muitos homens que têm várias mulheres, ou mulheres que têm mais de um homem. Só que esse não é o projeto de Deus. Eu achei curioso, pastor Gilmar, que há pouco tempo eu li de um pensador cristão brasileiro, já falecido, que defendia a poligamia da seguinte maneira. Ele perguntava assim: Abraão foi um homem de Deus? Sim, foi. Abraão teve mais de uma mulher? Teve. Bom, então eu posso ser um homem de Deus, ter mais de uma mulher. Jacó foi um homem de Deus? Foi. E teve mais de uma mulher? Teve. Bom, então também eu posso ser um homem de Deus, ter mais de uma mulher. Davi foi um homem de Deus? Foi. Foi um homem segundo o coração de Deus. Ele teve mais de uma mulher? Teve. Bom, então também eu posso ser um homem segundo o coração de Deus, ter mais de uma mulher. Salomão foi um homem de Deus? Foi. Bom, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Então eu posso ter algumas centenas e ainda ser homem de Deus. Essa leitura está errada. A leitura da Bíblia não é a leitura exemplarista, mas a leitura preceitual. Eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, como é que Ele instituiu o casamento? Está aqui escrito. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Quando a lei foi referendada, ou a lei foi dada lá no Sinai, lá em Êxodo capítulo 20, o que está escrito no 10º mandamento? Não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo, não as mulheres. Em outras palavras, quando Deus instituiu o casamento, e quando Deus foi dar a lei moral para o povo, Ele estabeleceu que o casamento é monogâmico. E agora, no tempo da graça, quando foi perguntado a Jesus, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus volta, não tem deslido, e volta lá para o preceito da criação, para referendar, para reafirmar que o casamento é entre um homem e uma mulher. O que foge disso está fora do propósito e do padrão de Deus. Terceiro pilar do casamento. Primeiro, ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. Terceiro, ele é monossomático, tornando-se os dois uma só carne. A palavra soma no grego é a palavra corpo. Quando eu falo monossomático, traduzindo, eu estou dizendo que os dois se tornam uma só carne. Isso na prática significa o seguinte: Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o macho, Deus criou a fêmea. Deus criou o homem com prazer, capacidade de sentir prazer e dar prazer, sexualmente falando, mas instituiu o casamento para que esse prazer fosse desfrutado legitimamente. Então, uma palavrinha para os solteiros aqui. A cultura hoje acha que é normal rapaz e moça namorar e ter relação sexual. A Bíblia não acha isso normal. Deus não acha isso normal. Então preste atenção nisso. Sexo antes do casamento é fornicação. E a Bíblia diz que quem pratica isso está debaixo da ira de Deus. Sexo fora do casamento é adultério. A Bíblia diz que só aquele que quer se destruir comete tal loucura. Então o sexo é proibido antes do casamento, o sexo é proibido fora do casamento, mas o sexo é ordenança de Deus no casamento. De tal maneira que se um rapaz e uma moça vão para a cama no namoro, eles estão pecando. Mas se marido e mulher não vão para a cama, também eles estão pecando, porque o sexo no casamento é uma ordenança de Deus. Os dois se tornam uma só carne. E a Bíblia chega a dizer que se marido e mulher se privam um do outro, não tendo uma vida comum na vida sexual, marido e mulher, que isso abre um caminho para que Satanás entre e tente este casal por causa da incontinência. Então o mesmo Deus que proíbe a relação sexual antes do casamento, o mesmo Deus que proíbe a relação sexual fora do casamento, ordena a relação sexual no casamento entre marido e mulher. Então o sexo não é pecado, foi Deus que criou, é bom, é puro, é santo, é deleitoso, é ordenança de Deus, somente no casamento. Mas mais ainda, olha comigo, o casamento, além de ser heterossexual, monogâmico,
monossomático, Jesus disse que o casamento é também indissolúvel. Olha o versículo 6 comigo. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos entender bem isso aqui. O casamento é indissolúvel. Em que sentido Jesus está dizendo isso? Primeiro, a palavra homem aí, não o separe o homem, no grego está no neutro. Sabe o que significa isso? É homem, é mulher, é advogado, é juiz, é conselheiro, é pastor. Não tem nenhum ser humano que tem competência para desfazer o que Deus fez, o que Deus juntou. Mas aí alguém diz: ah, pastor, mas quando eu me casei, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu nem orei, aliás, eu desobedeci meus pais. Lá nas Minas Gerais, nos nossos avós, é o seguinte: na minha época se amarrava, é a mesma coisa de amarrar cachorro com linguiça. Eu não sabia o que era isso não, fui assim meio tonto por causa do altar, sabia nem o que eu estava fazendo não, fiz assim às pressas. Então deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor: Deus não está no meu casamento, não foi Deus que me juntou não, é por isso que eu vou separar. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mesmo que um rapaz e uma moça não tenham orado, mesmo que um rapaz e uma moça tenham feito as coisas apressadamente, mesmo que um rapaz e uma moça não tenham escutado seus pais, nem seus pastores, e se casado rebeldemente, quando ele se casa, Deus ratifica aquela aliança. Deixa eu ilustrar isso para vocês entenderem. Está lá em Josué capítulo 9. Deus mandou Josué tirar aqueles povos cuja taça da ira de Deus já estava transbordando sobre eles. E diz a Bíblia que um desses povos, os gibeonitas, percebendo que isso ia acontecer com eles, se fingiram de um povo muito distante, pegaram um pão embolorado, vestes rotas, e foram a Josué, como se fosse um povo muito distante, e fizeram aliança com Josué. Josué não consultou o Senhor. Quando Josué fez uma aliança com os gibeonitas, a aliança foi ratificada. Josué não podia mais mexer com aquele povo, não podia mais. Sabe o que aconteceu? 300 anos depois, no reinado de Saul, essa aliança foi rompida. O juízo de Deus veio sobre a nação de Israel. Então note isso, irmãos: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar, depois feche-os. Porque tem gente que fecha os olhos no namoro, aí depois, mas não era isso que eu esperava. Bom, mas você não viu não? Para isso tem namoro. Deixa eu dar uma palavrinha aqui para os rapazes e moças. Ô gente, namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Pode ter certeza disso. E deixa eu dar uma palavrinha para os pais agora. Pai e mãe, tenha coragem de interferir no namoro dos seus filhos, sabia? Tenha coragem. Se você percebeu que a sua filha chegou em casa choramingando, entrou para o quarto chorando, pega no telefone, liga para o namorado, termina a ligação chorando, e parece que não tem mais alegria em casa, e parece que também não tem mais amizade nenhuma na igreja, se isolou, não fala com ninguém mais, é aquele negócio pesado, denso, difícil, complicado, faz favor de interferir nesse namoro. Livra seu filho e sua filha de uma tragédia. Seu filho e sua filha não vão gostar disso não, vai entrar para o quarto às vezes chorando, cara fechada, mas choro não mata filho não, mas um casamento ruim pode ser uma tragédia. Então a hora de observar é agora. Não entre apressadamente, não entre atabalhoadamente no casamento, que quando você firmar uma aliança, isso é sério, isso é sério. À luz da palavra de Deus, o casamento é indissolúvel, até que a morte o separe. Diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 7, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, de tal maneira que se ela se separar do marido e se unir a outro homem enquanto ele viver, ela está numa relação de adultério.
e vice-versa. Então o casamento é indissolúvel. Pois bem, notem comigo que tem uma outra coisa, eu quero concluir aqui do casamento para entrar um pouquinho da outra pergunta. O casamento não é compulsório, porque veja comigo, quando Jesus trata do assunto, e ele chega no verso 9, ele vai tratar da cláusula de exceção, que eu vou tratar daqui a pouquinho, e Jesus está botando limites tão rígidos sobre o casamento. Olha o verso 10, disseram-lhe os discípulos, se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Sabe o que estão dizendo para Jesus? Os discípulos, hein? Gente crente, gente liderança de igreja. Lá, Jesus, o senhor está pegando pesado demais, está doido, não, se for desse jeito aí, o negócio é desse jeito, então é melhor não casar, senhor. É melhor não casar, o senhor está com as leis muito rígidas, o senhor está com princípios muito graníticos, o senhor está pegando pesado demais com a gente, desse jeito ninguém aguenta não, então é melhor não casar. E Jesus não aliviou não aliviou. Ele dizia, nem todo mundo é apto mesmo não, nem todo mundo é capaz disso mesmo não. E aí Jesus entra com um aspecto importante, há eunucos de nascença, há outros que são feitos eunucos, há outros que por causa do reino de Deus se tornam eunucos. Você sabe que a palavra eunuco é a mesma, podia ser traduzido por castrado, uma pessoa que não tem mais libido. Ele está dizendo que algumas pessoas, sobretudo no mundo antigo lá dos haréns, eram castrados para trabalhar nos haréns, são feitos eunucos. Outros optam por ser desde nascer, eu não tenho necessidade de casamento. Outro, como o apóstolo Paulo, por amor ao reino de Deus, por causa das muitas viagens, ele opta por não se casar. Mas o que Jesus está ensinando é o seguinte: casamento não é compulsório. Imagine um rapaz, uma moça, diga, pastor, eu não quero me casar não. Bom, se você não for viver abrasado, então não tem pecado nenhum você ficar solteiro. Agora, não pode ser solteiro e ficar abrasado. O que não pode também é você impor o celibato para alguém. Celibato não é imposto, ou ele é voluntário, ou ele não faz sentido. O que o Senhor Jesus está ensinando é o seguinte, que não é pecado ficar solteiro, não é pecado se casar. Agora, não é certo você se casar e não entender e respeitar os princípios de Deus sobre o casamento. Agora vamos ver a contra-pergunta deles no versículo 7, olha aí comigo, olha o que eles vão dizer no versículo 7, olha aí. Replicaram-lhe então, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Sublinha o verbo mandou aí, mandou. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Jesus responde com permitir, eles perguntam com mandou. Existe alguma diferença entre permitir e mandar? Notem que a primeira pergunta deles foi desonesta. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta desonesta. Eles não querem saber a resposta, eles querem botar Jesus numa situação de embaraço. A segunda pergunta é de má interpretação. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí diz, não, vocês não entenderam Moisés, vocês não estão lendo Moisés de maneira certa, vocês estão com óculos completamente distorcidos. Moisés nunca mandou divorciar. Moisés permitiu, mas não permitiu em qualquer situação não. Sabe por que permitiu? Por causa da dureza do vosso coração. Sabe o que é dureza de coração? Falta de capacidade de perdoar. Irmãos, vamos parar um pouquinho. Quem é casado aqui sabe disso. Nós estamos casados com quem estamos casados, e quem está casado conosco está casado, porque nós somos uma pessoa assim, maravilhosa.
É por isso? Não, a minha mulher está casada comigo porque eu não tenho defeito, entendeu? Eu sou um 100% perfeito. É por isso? Não tem essa pessoa. Você tem o CPF dela? Sabe o endereço dela? Não tem. Não tem ninguém perfeito. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos um casamento perfeito. Meus irmãos, quem não tem jeito. Se uma pessoa, de vez em quando a gente tem umas pessoas muito espirituais, né? Você conhece que a gente tipo, muito espiritual? Não, eu estou casado há 50 anos, eu nunca tive nenhuma vírgula de probleminha com a minha mulher, com o meu marido. Paciência, você não é filho de Adão, então não, você deve ser um anjo aqui na terra. Todo casamento, irmãos, precisa de ajuste. Casamento não é a união de dois iguais, casamento é a união de dois diferentes. Dr. John Gray colocou isso em 2 livros, O Homem é de Marte, a Mulher é de Vênus. Por que é que os homens, as mulheres choram e os homens mentem? Por que é que as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo? As perguntas, os títulos são picantes, mas para descrever uma coisa, homem é uma coisa, mulher é outra, são 2 universos diferentes. A ponto está escrito em Provérbios capítulo 30, que o sábio disse assim: há 3 coisas que eu fico encantado, há uma 4ª que eu não entendo. O que me encanta é o caminho da águia no céu, o que me encanta é o caminho do navio no meio do mar, o que me encanta é uma cobra deslizando sobre a pedra, isso me encanta. Agora, uma 4ª coisa eu não entendo. Sabe o que eu não entendo? É o caminho de um homem com a mulher, é o casamento. Isso é um mistério para mim. A Bíblia diz que é um mistério mesmo. Eu não me espanto quando eu vejo um casamento errado, eu fico encantado quando o casamento dá certo. Então preste atenção nisso. Divórcio não acontece porque os casais são problemáticos. Problemático eu sou, problemático você é. Problemático é o pecado que fez a gente ficar problemático. Nós somos complicados. A solução de um casamento complicado não é divórcio, não. A solução é perdão, a solução é restauração, a solução é paciência, a solução é cuidar um do outro, é perdoar um ao outro, é ter diálogo um com o outro. Por que divórcio acontece? Não são os grandes problemas que provocam divórcio, não, meus irmãos, são os pequenos problemas não resolvidos. Pequenos problemas que se acumulam. Quer ver uma coisa? Sabe o que a Bíblia diz? Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe o que significa isso? Você ficou chateado com o seu marido hoje? Não vá para a cama chateado com ele, não. Converse antes de dormir, bata um papo, resolva o assunto. Porque se você for deitar magoado, sabe o que vai acontecer? Um vira a cara para cá, outro vira a cara para lá. Aí a noite fica longa, aí tem pedra no colchão, aí o travesseiro fica cheio de espinho, aí você não dorme, no outro dia você acorda amarrotado, mais amargurado ainda. Isso vai azedando, isso vai tirando o brilho, isso vai perdendo a alegria, isso vai tirando o romantismo, isso vai tirando o prazer da convivência. E o que acontece? O diabo entra na história, bota uma pessoa na linha, e essa outra pessoa é educada, essa outra pessoa é disponível, essa pessoa dialoga bem, essa outra pessoa é atraente, e aí o diabo enreda a pessoa, e daqui a pouquinho ele não gosta mais de olhar para o marido, aí ele não gosta mais de olhar para a esposa, aí não tem mais diálogo, não tem mais afeto, não tem mais carinho, não tem mais atenção, não tem mais romantismo, e o casamento vai sendo fragilizado. Daqui a pouquinho a porta do divórcio está mais larga do que a sala do casamento. Então vamos entender o que é divórcio agora. Olha comigo. Primeiro, o divórcio não é uma instituição divina. Jesus disse isso claro, versículo de número 8. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Sabe o que está dizendo? Deus instituiu o casamento, o divórcio não. Casamento é instituição de Deus, divórcio é instituição humana. Deus ama o casamento, Deus odeia o divórcio.
O divórcio é a apostasia do amor, o divórcio é o rompimento de uma aliança, o divórcio é a quebra de um pacto, o divórcio é a quebra de um cordão, de uma das peças, de uma das dobras do cordão, de 3 dobras. Então preste atenção nisso. Não foi assim desde o princípio. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Segundo, o casamento, o divórcio, ele é permitido somente, à luz do que Jesus está ensinando aqui, no caso de relações sexuais ilícitas. Você pode ler o verso 9 comigo? Vamos todos ler juntos o verso 9? Vamos lá? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Como? Como o texto foi de um homem para uma mulher, vamos fazer o contrário agora. Eu, porém, vos digo, quem repudiar seu marido, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Agora vou ler na positiva, o texto está na negativa. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ou seu marido, sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, não comete adultério. O que é que eu estou querendo dizer, o texto está querendo dizer? A infidelidade pode oferecer ao cônjuge traído legitimidade para se divorciar, não obrigatoriedade. Está claro isso, irmãos? Mesmo quando há infidelidade, à luz do que Jesus está ensinando, é possível exercitar perdão. O perdão é melhor do que o divórcio. O divórcio só acontece, na verdade, quando não há disposição de recomeço, de perdão, de conserto, de pegar os cacos e fazer um vaso novo. Então perceberam isso? É permissão divina, não é ordenança divina. O que o texto está dizendo é que o divórcio é permitido, mas não é compulsório. Ele não é compulsório. Ah, não, meu cônjuge não foi fiel comigo, então eu tenho que divorciar. Não, você tem uma outra opção melhor que essa. Você pode perdoar, você pode recomeçar, você pode restaurar, você pode reconstruir, você pode levar adiante esse casamento, e ele pode ser uma grande bênção para a sua vida, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família, para a sua igreja, para a sua sociedade. Irmãos amados, sabe quais são as maiores vítimas do divórcio? Não é marido e mulher. As maiores vítimas do divórcio são os filhos. Não se divorcia de filho. Há estatísticas que provam que para muitos filhos o divórcio dos pais é mais doloroso do que o luto dos pais. Então, o que o texto está mostrando para nós, eu quero concluir isso, é que nós, como igreja, não podemos entrar na onda da cultura ocidental. A cultura ocidental, na televisão, nas mídias, nas redes sociais, no cinema, no teatro, na literatura, para todo canto, nas cortes, nos parlamentos, nos palácios, para todo canto, está fragilizando o casamento. Está enxovalhando o casamento, está barateando o casamento, está exaltando o divórcio, está exaltando a separação, mas não pode essas instituições trazer cura para a família, porque a cura para a família está na palavra de Deus, a cura para a família está em seguir os parâmetros daquele que instituiu o casamento e a família. É só em Deus que nós vamos encontrar plenitude de alegria dentro da nossa casa. Eu quero dizer para você então, para concluir, que divórcio por qualquer motivo não é válido. Ah, pastor, eu me separei, mas por quê? Ah, porque incompatibilidade de gênero. Conhece isso? Pastores, nós pastores escutamos todo dia. Ah, pastor, não sei, incompatibilidade de gênero. Mas qual é o casal que não tem incompatibilidade de gênero?
Meus irmãos, se nós quisermos encontrar motivos, nós vamos encontrar. Mas se nós colocarmos os joelhos no chão e dizer: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu tenho um colega, pastor Gilmar, muito amigo, um grande pastor, e ele disse que quando ele se casou, ele fez um pacto com a sua mulher: nós nunca vamos para a cama magoados um com o outro, e nós nunca vamos para a cama sem nos ajoelharmos no quarto para orarmos juntos. Eu sei que não foi um pacto simples de cumprir. E ele compartilhou conosco que algumas vezes eles estavam tão chateados um com o outro, que um ajoelhava do lado da cama, o outro ajoelhava do lado de cada cama, nem se olhava, magoados, silêncio. Mas daqui a pouquinho o coração abrandava um pouquinho, a um levantava, dava a volta na cama, se ajoelhava do lado. Daqui a pouquinho um passava a mão no ombro do outro, começava a chorar, começavam a orar, e eu dormiria em paz. Se você entender que você foi perdoado por Deus de uma dívida impagável, se você entender que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você, tem esperança para o seu casamento, tem saída para o seu casamento. E a saída para o seu casamento não é o divórcio, é a cura, é a restauração. Eu não estou lhe recomendando a perpetuar uma crise, eu estou lhe recomendando a descobrir em Deus restauração para o seu casamento. E eu quero concluir com uma história que eu acho que eu já contei aqui, não estou lembrado se contei, mas se eu já contei, conto de novo. E eu termino aqui. Eu estava em São Paulo, e uma mulher chega para mim dizendo assim: pastor, eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Eu disse: como é que é o negócio? Eu vou me divorciar, me fuzilando com o olhar. E eu perguntei assim: mas por que, minha filha, que você vai se divorciar? E ela foi durona: secou. Entendeu? Secou. Está claro, ou para você botar a legenda? Eu falei: secou, minha filha? Falei: secou, sim, senhor. Aí eu disse: então tem esperança. Tem esperança. Eu falei: como tem esperança? Uai, minha filha, você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus faz florescer esse negócio. Está seco o seu coração aí? Ela me olhou mais espantada e falou: o senhor está ficando maluco, pastor, o senhor não está entendendo o que eu estou falando não, estou falando para o senhor que morreu, está entendendo agora? Aqui que estava aqui dentro, morreu, está claro? Falei: morreu, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus vai ressuscitar o sentimento que está morto no seu coração. Falou: pastor, o senhor está doido, o senhor enlouqueceu, o senhor não está entendendo nada que eu estou falando. Estou falando para o senhor que acabou, está claro agora? Acabou, não tem mais nada, está claro agora? Falei: tá, acabou, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Deus pode chamar a existência até o que não existe mais aí. Você não vai divorciar não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui, nós vamos bater um papo. Depois de um mês ela voltou. Ela disse assim: pastor, acabou a vontade de divorciar, estou animada de novo, Deus está restaurando meu casamento, eu estou animada com meu marido, e Deus está fazendo um milagre dentro da minha casa. Eu quero dizer para você que com Deus sempre tem esperança. Deus ama a família, Deus ama a família. Não tem, irmãos, não tem família saudável sem o exercício do perdão, do amor. Não tem igreja forte e saudável sem famílias saudáveis. Não tem nação forte e saudável sem famílias saudáveis. E nós, povo de Deus, que amamos a palavra de Deus, que somos guiados pela palavra de Deus, não podemos entrar na onda dessa cultura decadente, que desvaloriza o casamento, que exalta o divórcio, que valoriza a separação,
que não sabe tratar das feridas. Que Deus nos ajude, como povo de Deus, a amar a palavra, a amar o casamento, a cuidar do nosso casamento, porque a melhor coisa que você pode dar para os seus filhos é ter um casamento saudável. Mais do que herança gorda de dinheiro, é você deixar para os seus filhos um exemplo a ser seguido. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você não precisa levantar a mão não, mas como é que está seu casamento? Está beleza? Está animado? Está animada? Talvez você veio para cá hoje meio amarrotado, meio amarrotada. Talvez você entrou aqui nessa igreja hoje até pensando assim, eu estou pensando em desistir do meu casamento. Não dá mais. Talvez você está tocando o seu casamento até por causa dos filhos. É por isso que, na última década, o divórcio na terceira idade cresceu 51%. 51%. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, meu Deus, eu estou tão infeliz no meu casamento. Hoje Deus pode tratar o seu coração. Deus pode ressuscitar os sonhos no seu coração. Deus pode trazer um sentimento novo no seu coração, de amor, de perdão. Se vocês me permitirem, em pé como vocês estão, eu vou lhes dar um testemunho que eu ouvi na África, que mexeu com o meu coração. E eu não sei, pastor Gilmar Jackson, se eu teria dado aquele conselho. Aconteceu lá em Quacisabanto, na África do Sul. O pastor Erle estava pregando, se aproxima uma mulher, chorando muito, e o pastor foi conversar com ela, e ele disse, qual é o seu problema? Ela disse, o meu problema é que eu tenho um monstro dentro de casa, meu marido é um monstro, ele chega em casa, me espanca, enxota os filhos para o mato, gasta tudo que nós temos com bebida, a nossa casa é um inferno. No dia seguinte, lá estava a mulher, chorando de novo, o pastor disse, qual é o seu problema? O meu problema é aquele monstro que eu tenho em casa. No terceiro dia, a mesma cena, o pastor disse, você quer resolver o problema? Ela disse, eu quero, mas eu não sei como. Ele disse, você vai passar numa loja, comprar uma bacia nova, quando seu marido chegar violento, esbravejando, xingando, falando impropérios, chame-o, diz, querido, vem cá, eu quero lavar seus pés. Isso eu não faço não, lavar os pés dele eu nunca vou lavar, jogar água quente na cabeça dele até que eu tenho disposição de jogar, mas lavar os pés daquilo eu nunca vou fazer isso. Você quer resolver o problema? Com muito custo ela aceitou a proposta. O marido chegou bravo, falando impropérios, bêbado. Querido, vem cá, senta aqui, eu vou lavar seus pés. Ele estava tão bêbado que nem viu direito, dormiu ali mesmo. No outro dia voltou bêbado, disse, querido, vem cá, eu quero lavar seus pés. Ele olhou para ela e disse, você ficou doida, mulher? Você enlouqueceu? O que está acontecendo com você? Ela respondeu, não, eu fui na igreja e o pastor me disse que eu devia lavar seus pés. Eu estou fazendo isso. Eu quero conhecer esse pastor, eu quero ir nessa igreja. E ele foi e se converteu no primeiro dia que foi. Essa família foi a família base de um dos maiores avivamentos do século passado. Uma das filhas desse casal era regente do coral, e eu a visitei e eu a ouvi. Ela ficou 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, Deus a ressuscitou. Essa história está escrita, Dr. Kurt Koch escreveu essa história no livro Deus entre os Zulus.
Porque um casamento que você diria não tem chance, não tem jeito, não tem saída, é melhor acabar mesmo. Com Deus tem chance, com Deus tem esperança, com Deus tem saída. Então não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista, em nome de Jesus. Espere de Deus um milagre, ore por um milagre, trabalhe por um milagre, e veja a manifestação do poder de Deus no seu coração, na vida do seu marido, na vida da sua mulher, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Se você quer que eu ore pela sua família nesta noite, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Se você quer colocar a sua família nas mãos de Deus, vem aqui à frente, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pode vir, vamos buscar a Deus. Amados irmãos, onde Deus está, coisas grandes acontecem. Deus está neste lugar, Deus está aqui entre nós, e Ele é poderoso para fazer um milagre hoje na nossa vida. A Bíblia diz que um dia Ana foi para a igreja, foi para a casa de Deus, e ela chorou muito naquele culto, muito, mas ela ouviu uma palavra de Deus, e a palavra é esta: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel realize o que você está pedindo. E diz a Bíblia que ela foi para casa sem tristeza, com brilho no rosto, com a vitória nas mãos. E eu quero encorajar vocês hoje a voltarem para casa com brilho nos olhos, com a promessa da vitória nas mãos. Se até hoje você discutiu e brigou, volte para amar, volte para perdoar, volte para servir, volte para ser uma bênção. Se até hoje você só viu defeitos no seu marido e na sua mulher, volte para casa hoje para elogiar seu marido, para elogiar sua mulher, para reconhecer o valor dele, para reconhecer o valor dela, para esperar de Deus um milagre dentro da sua casa. Ah, Senhor, a nossa vida é tua, a nossa casa é tua, a nossa família é tua, o cônjuge que tu nos deste é teu, os filhos que nos deste são teus, e nesta noite, como igreja aqui reunida, nós queremos consagrar a nossa vida e a nossa família no teu altar. Queremos que a nossa casa seja um lugar de vida, queremos que a alegria do céu invada a nossa casa, queremos, meu Deus, que toda tristeza, toda mágoa, toda dor, toda palavra dura, ó Deus, seja afastada da nossa casa, e que ali seja um lugar de respeito, de carinho, de diálogo, de paciência, de amor, de perdão, de reconciliação, de restauração. Ó meu Deus, dá amor ao marido, dá amor à esposa, dá amor aos filhos, dá amor aos pais, e permita, meu Deus, que a família viva um tempo novo de restauração, de cura, de recomeço para a glória do teu nome. Leva o teu povo em paz para casa hoje, com brilho nos olhos e com a promessa da vitória nas mãos. Oramos em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Louvado seja Deus. Podem voltar aos seus lugares, queridos. Deus abençoe.